Eu vou destacar em primeiro lugar, né, não só a necessidade, mas o poder do interesse. Quando falamos da prática da vida cristã, interesse que nós deveríamos sinalizar pela Escritura, né? Porque se ele diz quanto amo a tua lei, justifica dizer minha meditação todo dia. Que se não abre a Bíblia nunca, não dá para dizer que ama, né? Não dá para dizer que atribui a ela, né, algum valor, porque não há uma sinalização prática de interesse. Mas eu também quero destacar qual a importância que a palavra de Deus deveria ter, no sentido do que ela também produz nas nossas vidas, o que ela vai produzir na nossa vida em Deus, na nossa vida espiritual, para só depois, em terceiro e último lugar, né, trabalhar a necessidade desse conhecimento e entendimento que também é destacado no Salmo. Então vamos começar, né, pelo primeiro aspecto, o poder do interesse. Então, por exemplo, quando alguém me diz que não tem tempo para alguma coisa, a minha primeira leitura que eu faço na minha cabeça é: o problema não é falta de tempo, é falta de atribuir valor a isso, né? Não estou nem julgando se aquilo deveria ou não ter esse valor, mas normalmente nós não podemos só dizer que não é tempo, porque se não justifica investir tempo, é porque não tem valor, e se tem valor, justifica-se investir tempo. Então eu tenho fase da minha vida onde teve coisas que não tinham nenhum valor, né? Exercício físico durante muitos anos para mim, eu li aquele texto que diz que exercício tem pouco proveito, como se estivesse escrito, não tem nenhum proveito, né? A partir do momento que eu comecei a entender na Bíblia, e estudando e entendendo saúde, que é algo que Deus espera de nós, o cuidado, eu dei um jeito de arrumar tempo, exercício e cortar outras coisas que não deveriam ter o mesmo lugar de importância. Quando você vai para o plano espiritual, Jesus inclusive está usando essa declaração: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, para falar da necessidade de que você atribua valor às coisas espirituais, celestiais, para que você persiga esse tesouro. Então quando falamos disso, qual é o poder do interesse? Eu digo que o interesse, ele é a moeda de troca do reino de Deus. E eu sei que isso dói o ouvido de alguns, porque todo o combo da salvação, nós sabemos que Deus nos oferece pela graça, se recebe mediante a fé, então não envolve mérito. Como não envolve mérito, e a gente usa a expressão moeda de troca, pode soar uma contradição, mas eu te garanto que não é. Por quê? A mesma Bíblia que diz que todo o pacote de salvação está disponível na graça de Deus, diz que é pela fé que nós acessamos a graça. O homem sempre vai precisar interagir com Deus. Na interação, ele oferece alguma coisa para que ele possa acessar e usufruir outra. Então a figura utilizada na Bíblia, e Jesus utilizou essa figura, não só quando ele fala das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e fala de gente indo comprar azeite. Você sabe que a aplicação do azeite está falando da vida espiritual, mas de maneira muito específica, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja, ao anjo de Laodiceia, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas, né? Jesus usa a analogia: eu quero que você compre de mim. Ele está falando de comprar com dinheiro? Não. Onde é que entra esse elemento da troca, né? Jesus está falando de interação. Ele diz: você precisa oferecer algo para poder acessar e usufruir algo. E ele não está falando necessariamente nem de mérito, nem tampouco de barganha, mas essa ideia, essa analogia da moeda de troca, ela está presente nas Escrituras. O próprio Jesus, nos seus ensinos, diz: não deis aos cães o que é santo e não joguem pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? Ele diz: não adianta você dar algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo e nem vai fazer bom uso daquilo. Agora, Jesus nos mandaria fazer algo que ele, o próprio Deus, na sua coerência, ele mesmo não faria. Se ele fala para a gente não dar pérola aos porcos, não dá algo de valor para quem não reconhece, então onde é que nós vamos deduzir que Deus vai dar algo de valor para quem não reconhece o valor? Então esse elemento do interesse é uma chave. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender um mistério que me deixa aqui meio bolado? Eu falei: vamos tentar. Qual que é? Ele falou assim: olha, Jacó trollar o Esaú, o irmão dele, naquela negociata do direito de primogenitura, se aproveitando do momento que o cara está com fome, ele falou: eu entendo essa dinâmica entre irmãos, essa tentativa de um querer passar a perna no outro. Mas ele olha para mim e fala assim: me explica, como é que os céus autenticaram essa transação? Como que ele conseguiu que isso fosse validado no reino espiritual? Ele falou: é muito estranho para mim. Eu falei: a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou o herdeiro. Eu falei: mas a Bíblia não diz o que você está falando. Ele
Falei, o que você vai ler em Gênesis e na releitura feita em Hebreus é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. A ênfase está no desprezo de Esaú, não na negociata de Jacó. Ainda que escolhendo uma forma errada, escusa, carnal, no mínimo Jacó está sinalizando interesse por aquilo que o irmão que está vendendo está desprezando. Ele era, na linha de sucessão, o próximo que teria direito à bênção desprezada pelo primeiro. Falei, o que a Bíblia está dizendo é que Esaú jogou fora. Os céus não autenticaram a compra de um, autenticaram o desprezo do primeiro. Dá para entender a diferença? Então, no reino espiritual, isso, é recorrente em todas as escrituras. Quando não há reconhecimento de valor, quando não há manifestação de interesse, nós deixamos de ter acesso. Agora, a pergunta a ser feita é, isso é diferente quando falamos a palavra de Deus? Porque eu estou justamente destacando a necessidade de amar a Escritura, não só de ler, de amar as Escrituras. Qual a importância da palavra ou das Escrituras? Qual lugar de importância ela deve ter na nossa vida, de maneira a que a gente reflita de maneira prática esse interesse que nos dá acesso. E aí, eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma frase que eu quero começar afirmando é que a importância das Escrituras é proporcional, está na mesma proporção à importância que nós damos ao próprio Deus. Bom, em primeiro lugar, como é que nós vamos dizer que o livro de Deus, onde Ele se comunica conosco, é algo sem importância, mas Deus é importante? Como que nós vamos simplesmente tratar disso? O próprio Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, não é possível você me amar e não amar o que eu falo, e não cumprir e obedecer o que eu falo, e não dar valor àquilo que eu falo. Então assim, o lugar de importância da palavra de Deus está na proporção exata da importância que o próprio Deus tem para nós. E aqueles de nós que não abrimos a Bíblia vão ter que repensar qual o lugar de importância que Deus tem. Porque não é possível que a gente simplesmente tente fazer essa separação. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus é por meio da sua palavra. Então, a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 4, Moisés fala, olha, vocês ouviram a voz audível de Deus no monte, mas não viram nenhuma forma. Algo que a gente percebe ao longo das Escrituras é que Deus decidiu se conservar invisível aos nossos olhos. Então, como é que nós podemos conhecer o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma? Por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho a respeito de mim. Se você quer conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a grandeza, seus propósitos, seu poder, tudo isso nos é revelado por meio da palavra. Então, eu e você, se de fato amamos a Deus e nos interessamos em aproximar e conhecê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, não estamos meramente falando sobre informação, porque o plano e o propósito de Deus é e sempre foi relacionamento. A gente percebe isso desde a criação. Ele cria o homem para que a humanidade o busque, mas desde o início Deus também está buscando o ser humano. Ele visitava o primeiro casal no jardim todo dia. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, está falando de alguém que já se converteu. Para chamar de criança recém-nascida, espiritualmente, está sendo chamado de bebê aquele que acabou de nascer de novo. Teve a experiência de conversão, de regeneração. Mas como qualquer criança, para crescer, precisa de alimento. E ele diz que o crescimento para a salvação vem pelo alimento. Que alimento é esse? A própria palavra. A mesma palavra que nos introduz na experiência de salvação nos permite crescer na mesma experiência, em todos os processos de santificação, de amadurecimento. Aliás, quando a Bíblia usa essa figura do leite, evidente, está falando da palavra como alimento espiritual. Em Mateus 4,4 Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo, você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. E o seu ser espiritual, o seu espírito precisa de alimento para a subsistência, como o seu corpo precisa. E esse alimento é a palavra de Deus. Algo difícil é você convencer um novo convertido de mudar em qualquer área da vida dele, se ele não está se expondo à palavra de Deus.
Porque ela é a única coisa que tem a capacidade de aguçar as nossas faculdades para ir distinguindo. Isso é mal, isso é bom. Isso é mal, isso é bom. Isso é mal, isso é bom. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, foi um evangelista muito usado por Deus em curas e milagres. E perguntaram para ele, por que você acha que alguns cristãos têm tanta dificuldade de receber a sua cura? E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz, porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então nós precisamos entender qual a importância de alimentar a própria fé com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Traduzida a alma, psique. Ela vai falar da mente, ela vai falar da razão, ela vai falar de emoções, ela vai falar de vontade. E a gente diz que a alma é a sede da personalidade que tem esse tripé. Intelecto, né, vontade e emoções. A palavra de Deus trabalha lá. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra traduzida salvar, ela é diferente da maior parte das palavras que são empregadas no Novo Testamento para se falar de salvação, que normalmente é sotero. Essa palavra aqui traduzida salvar é sozo. O que é sozo? Você já deve ter lido nos evangelhos, onde Jesus curava um enfermo, ele normalmente diz, tua fé te curou. As traduções mais antigas diz, tua fé te salvou. A palavra lá é sozo. Porque sozo pode significar salvação no sentido de alguém estar se afogando, você corre ajudar, mas ela também significa cura, restauração, libertação. E quando o sozo está sendo aplicado, está falando do quê? De uma cura, de uma restauração, porque sua alma, diferente do seu espírito, não vai ser regenerada, ela vai ser restaurada. Restaurada do quê? Eu e você, quando viemos a Cristo, a gente foi perdoado de toda a culpa e condenação, você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz que nós temos que remover os acúmulos. Outras traduções dizem o vestígio da maldade. Essa palavra no original ela aponta para a ideia de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é o indício de alguma coisa que esteve lá e não está mais. Então um perito, quando vai avaliar a cena de um crime, ele vai avaliar vestígios e resíduos, né? Então ele consegue muitas vezes interpretar o que aconteceu a partir do que sobrou. A cena do crime só tem os vestígios. O que aconteceu já não está mais lá. Mas dá para saber o que teve presente olhando vestígios. Mesmo que Deus tenha removido a grande sujeira do pecado da nossa vida, nossa alma tem marcas. Nossa maneira de pensar foi programada ao comportamento velho. É por isso que Romanos 12 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. E como que nós podemos mudar nossa mente? Pela palavra de Deus. A gente tem que receber com mansidão essa palavra. Ela tem que reprogramar nossos valores. Ela precisa tocar nossas emoções. Porque muitos de nós temos uma história que, apesar de ter sido perdoado, regenerado, recomeçado, nós temos experiências de dores, de emoções deturpadas pelo pecado, pelas más experiências, e não há nada que tenha o poder de gerar tamanha restauração e conserto em mim e você, como ação da palavra de Deus. George Miller, um gigante da fé contemporâneo, ele dizia, contemporâneo comparado aí desde a época dos apóstolos, né? É lógico que ele já partiu para estar com o Senhor há um certo tempo, mas ele dizia, o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Não tem como discordar de uma frase dessa. Então, o valor ou a importância das Escrituras é proporcional à importância que nós damos a Deus. Agora, voltando à declaração inicial do Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A gente precisa entender que o amor, né, pela palavra, essa atribuição de valor, de demonstração de interesse, tem que nos levar a um lugar prático de envolvimento com ela. Porque toda essa ação dela só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente se expor ao conteúdo da Escritura. Não adianta você dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro. Né? Outro dia um falou para mim, não, eu deixo a Bíblia ligada à noite assim, o áudio, para eu aprender por osmose. Eu falei, grande demonstração de interesse. Fico imaginando se eu falasse para minha esposa, toda vez que você quiser falar comigo, fala quando eu estiver dormindo, né? Porque eu não tento. Que relacionamento vai durar desse jeito? Ele está dizendo para Deus, o Senhor fala comigo quando eu estiver dormindo, ou seja, não vou te dar atenção nenhuma porque o Senhor não merece isso. Então, de maneira prática, eu e você precisamos entender a necessidade de conhecimento para que o conhecimento
que nós recebemos a palavra de Deus possa trabalhar em nós e nos aproximar de Deus. Quando você olha para o Velho Testamento, o próprio Deus fala de Moisés de uma forma e diz, não tem nenhum profeta que chegue perto do nível de Moisés. Números 12:6, Deus diz, se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Deus está dizendo, as mensagens sempre serão codificadas e não muito claras. Mas ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Agora, apesar de Moisés estar nesse nível de revelação, ele mal saiu com o povo do Egito e tem a responsabilidade de cuidar daquela turma. Ele está se matando porque ele tenta pessoalmente aconselhar cada um naquela multidão. Era algo impraticável. Jétro, o sogro dele, chega e diz, o que é que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Levanta chefes de 100, de 50, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele está propondo uma organização, quando você fala de um grupo grande, onde todo mundo possa ser cuidado e assistido. Ela é tão lógica, ela é tão básica quando se fala de administração, de gestão. Davi incorporaria isso no seu exército, na sua estrutura militar. No Novo Testamento, todo o princípio de cuidado, ele vai sendo delegado em vários níveis de ministério e as igrejas nas casas, como nós temos as nossas células, né? O conselho de Jétro não foi registrado na Escritura à toa. Está lá porque Deus queria que a gente entendesse. Aliás, o Jétro, quando fala assim, diz, se o Senhor confirmar, tipo, você ouve Deus direto, vai ver e checar com ele se eu não tenho razão. Eu imagino Moisés dizendo para Deus, e aí? E Deus? Ou seu sogro, né? Deus não faz questão de falar tudo direto com cada um de nós. A gente ficaria muito orgulhoso e arrogante se isso acontecesse. Ele quer que a gente aprenda uns com os outros, que a gente ensine uns aos outros e haja sempre essa dinâmica de enriquecimento. É por isso que ninguém pode se isolar na vida cristã, né? Alguém falou outro dia, pastor, eu acho muito lindo a maneira como o senhor se dispõe a correr o Brasil para ensinar. Eu falei, mas a bênção é que eu não corro só para ensinar, né? Quanto mais eu corro ensinar, mais eu aprendo. O tempo todo eu estou sentando com pastores, com líderes, ouvindo as experiências, percepções, os insights que tem da palavra, né? Às vezes cada grupo tem uma revelação mais forte numa área. Essa troca de figurinhas é importante, é fundamental. E a gente precisa disso, tanto receber como também dar. Mas para a gente poder compartilhar, a gente tem que ter o que compartilhar, né? E aí eu e você precisamos entender a importância dessa declaração dele. É minha meditação todo dia, né? Eu acho curioso porque esse Salmo 119 não é atribuído a Davi, nem a Salomão. Se fossem os reis, a gente vai entender o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo de Israel ter um rei, Deus já estabeleceu na lei. O dia que vocês tiverem um rei que os governe, esse rei tem que ter uma cópia do livro da lei. E terá que ler o livro da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Tirando os sacerdotes, que tinham acesso à lei e eram os que ensinavam ao povo, mais ninguém além deles, a não ser o rei, tinha uma cópia. Porque não era fácil ter cópia da lei de Deus, gente. Tudo isso era transcrito de forma manual. E numa época que não era nem papel e caneta. Quando você olha o trabalho que dava fazer aqueles manuscritos, os pergaminhos antigos, né, era um grande desafio. Agora, Deus está dizendo, pelo menos quem vai governar a nação, além do grupo que ensina, precisa saber o que a lei diz. Agora, nós temos a declaração de um salmista, né? Alguém diz, então talvez fosse um sacerdote. Mas ele está falando de meditar, ele não está falando só de ler. Porque às vezes eles praticavam a leitura das escrituras publicamente nos sábados e depois meditar é você processar aquilo que ouviu. Mas ele fala de um relacionamento que é diário. Aliás, nós precisamos entender, Deus desde o Éden visitava o homem diariamente. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O relacionamento com Deus é diário. E qual deveria ser o seu relacionamento com a Bíblia? Diário. Não é possível alguém acreditar que não precisa ler a Bíblia e que pode ouvir um sermão uma vez por semana no domingo e que isso é o que ele precisa. O que a gente tenta fazer aqui é algo que deveria ir além da leitura e da meditação. Então, normalmente eu olho para as escrituras e vejo, a gente precisa de leitura e numa época onde todo mundo pode ter a cópia do livro da lei, não só impressa, né? As versões digitais. Não há nada que justifique eu e você não lemos isso diariamente. Segundo, é só leitura? Não. Depois de ler, a gente tem que processar.
Falando na linguagem dos animais que ruminam, pega a vaca, por exemplo, primeiro ela enche a pança de capim, depois ela vai para um canto, pegar aquilo e ruminar, mastigar de novo, né? A gente tem que ruminar as escrituras. Tudo aquilo que Deus fala no seu momento de leitura, de pregação. A gente tem um estilo de vida tão corrido que a gente simplesmente vai lá depois e desliga, né? Mas a gente tem que continuar. São avaliações práticas. Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa? Né? Você fica ali tentando ligar os pontos. Por que esse texto e aquele outro, né, parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação é uma chave. Mas nós ainda podemos falar do que Jesus diz: examinai as escrituras. Examinar é estudo profundo, é minucioso, né? Agora, normalmente as pessoas chegam e me perguntam: pastor, como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo: antes de mais nada, você tem que ler. É a mesma coisa você querer montar um quebra-cabeça sem ter as peças todas, né? Então você vai ter que estar familiarizado com o conteúdo. Quanto mais ler, mais peça você tem. Daqui a pouco você pode entender como montar o quebra-cabeça. Mas tentar entender quando você tem um pouquinho de peça não faz muito sentido, né? Então a gente pode ir crescendo da leitura para a meditação prática até que se chegue no estudo. E aí a gente precisa entender algo que eu não tenho tempo, não é o propósito fazer aqui, mas diz respeito, né, a esse lugar de estudo que nos ajude a interpretar a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 28, a Bíblia diz que um escriba, quem eram os escribas? Os copistas, esses ficavam fazendo as cópias manuais, né, da lei de Deus. Ou seja, pensa na turma que estava familiarizada com o conteúdo, era eles. Eu, na minha adolescência, escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as escrituras. Os que viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado. Era só, vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna, né? Algo que você percebe na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz: quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas, né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. O que está escrito na lei? 2, como você entende? O quê? Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus não está negando que o diabo falou está na Escritura, mas está dizendo alto lá, a aplicação que você está fazendo disso não condiz com o restante das Escrituras. O Salmo 119, 160 diz: a soma das tuas palavras é a verdade. É o todo das Escrituras que nos permite. Então tem que saber o que está escrito. Aí depois vem, como entende, né? E interessante que ao olhar para as Escrituras, você vai ver essas duas coisas sendo valorizadas. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, falamos disso no mês passado, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinar a Escritura. Vamos ver se está lá, vamos ver se está lá. Mas além de saber o que está escrito, como é que se aplica? Atos 8 nos mostra lá no verso 30 que Filipe, quando sai daquele avivamento de Samaria, dirigido pelo Espírito Santo, para encontrar aquele etíope que está voltando, né, de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Filipe: ajunta-te à carruagem. E o Filipe só consegue o trote da carruagem que estava em forma, tá, gente? Isso também merece a nossa atenção aqui. E está lá, trotando do lado, e está ouvindo, porque eles liam as Escrituras em voz alta. Eu sempre digo às pessoas, no seu momento, no quarto, não precisa ser a voz tão alta, mas que você consiga se ouvir é uma ótima experiência, né? E ele percebe que o cara está lendo, ele sabe o que está lendo, e correndo do lado ele pergunta: você entende o que lê? Tem gente que fala: pastor, eu leio, mas não entendo. Eu digo: mas não vai entender se não ler. Então tem que ir insistindo, aumentando quebra-cabeça, né? Mas depois vem a questão da compreensão. Quando nós somos mais novos, a gente precisa de instrução de outros.
À medida que amadurecemos, a Bíblia diz, espera que a gente se torne mestre, ou seja, agora nós vamos instruir como fomos instruídos, porque isso também é parte dessa dinâmica. E a gente vai ter que considerar o todo, né? Nós vamos ter que entender essa perspectiva de um olhar mais abrangente e completo. E para isso é necessário que tenha conhecimento. Depois a gente começa ajustes, calibragens. Atos 18, 26, fala de Apolo, que aparece pregando com poder, dando testemunho, provas, né, por meio das escrituras, de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, o cara precisava dar uma calibrada. E Priscila e Áquila vão lá e lhe instruem com mais precisão no caminho do Senhor. Não quer dizer que o que ele conhecia não era extraordinário, mas ainda estava faltando a calibragem, né? Estava faltando o entendimento de determinados aspectos que ele não tinha tido acesso ainda. E ele se tornou muito mais útil à igreja depois disso. Nós também descobrimos um princípio importante. Se a Bíblia que explica a Bíblia e a verdade está no todo, a gente tem que saber conciliar aparentes contradições. Digo aparentes porque a Bíblia não se contradiz. Então meu pai sempre dizia, se você estiver diante de uma aparente contradição, o que você tem na verdade é um desafio de interpretação. No próprio modelo de ensino de Jesus você vai ver isso. Por exemplo, em Mateus 22, de 41 a 46, depois dos mestres, escribas, os fariseus, saduceus, todo mundo tentar pôr Jesus à prova, vir fazer as pegadinhas, todo tipo de pergunta, termina com a vez de Jesus dizendo, agora deixa eu fazer uma pergunta. E depois de Jesus fazer a pergunta, a história termina, verso 46, dizendo, ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Tipo, a turma toda sai e diz, deu ruim, né? O cara respondeu tudo a gente, deixou a gente sem resposta, né? E isso precisa nos fazer avaliar. Mas o que é a pergunta que Jesus fez? Verso 41, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 110:1, o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E todo mundo emudeceu. Agora a pergunta é, Jesus está negando que o Cristo é filho de Davi? Não, o próprio Jesus, o Cristo, é da linhagem de Davi. E a Bíblia nos mostra uma promessa clara. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo, da sua linhagem, né, não faltará ninguém que se assente no trono. Seu reinado vai ser eterno. Por quê? Deus está dizendo, alguém da sua descendência vai governar as nações para todo sempre. Eles entendiam isso, que não era apenas uma sucessão de descendentes, mas que em algum momento o Cristo viria da descendência de Davi. E a Bíblia registra que Jesus era da linhagem de Davi. Jesus não está negando isso. Mas agora ele amplia. Se é filho, como é que chama de Senhor? Porque na cabeça deles, o Messias era só um general de guerra, um governante. Eles não entendiam o aspecto espiritual. Agora, Jesus não estava negando, porque no ensino de Jesus, se o Cristo é Senhor e ele vem fazer algo espiritual, e nesse sentido, Davi é servo dele, ele ainda pode ser filho de Davi. Mas se ele só é filho sem ser Senhor, bagunçou todo o resto da compreensão. Então, os assuntos não são divergentes, eles são complementares. Só que eles têm uma parte do quebra-cabeça, não tem outra. E aí Jesus dá o checkmate. Se é filho, como é que é Senhor? Aí ele simplesmente olha e diz, não sabemos responder. E nem Jesus responde. Tipo, durma com esse barulho e vão pensar a respeito, né? Eu creio que em algum outro momento vale, se não for no domingo, a gente tem um dia especial aqui para ter uma aula só sobre interpretação bíblica. Mas o que eu e você precisamos aprender é que tudo começa a partir de uma leitura, meditação e depois nos expomos ao estudo, né? Eu falei isso mês passado aqui quando preguei Está Escrito e vou dizer, meu sonho, né, é que a gente chegue a um lugar de amor pela palavra, que as vagas da escola bíblica estejam sendo disputadas, não a tapa porque os crentes não chegam nesse nível, né, mas que a gente de fato possa valorizar. Nós nunca tivemos tanto conteúdo disponível e gratuito. Eu me lembro quando era adolescente, o nível de sacrifício que a gente fazia, de investimento para se deslocar e ouvir, aprender com as pessoas à distância. Hoje você tem acesso a tudo pela internet, conteúdo gravado,
né? Nosso próprio ministério, agora estou falando do orvalho.com, que é o ministério ao corpo de Cristo. O que a gente mais faz é produzir conteúdo. Estamos chegando agora em dezembro, no final de uma série de 2 anos de ensino semanais, meia hora cada palavra, fundamentos doutrinários. Um conteúdo de 2 anos de ensino semanal gravado ali à disposição, né? Aí alguém me diz, não tem meia hora na semana para aprender doutrina bíblica? Eu digo, a Bíblia não é importante para você, né? A gente não tira tempo para ler as Escrituras, a Bíblia não é importante para você. E nós vamos ter que resolver se ela está ocupando o lugar de interesse, de atribuição e valor ou não. Porque se a gente diz, quanto amo a tua lei, tem que dizer, é minha meditação todo dia, meu entendimento está aumentando, porque o versículo inicial que nós lemos, ele diz, tenho mais entendimento que meus mestres, mais do que os idosos. Ele está falando de um entendimento que vai se tornando progressivo, porque ler e meditar todo dia não nos deixa estagnados, nos faz crescer na compreensão da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terminando, eu quero citar uma frase de A.W. Tozer, dos meus escritores prediletos. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Não importa o que se avalie ao longo da história. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, né? Essa frase se sustenta. Não tem um cristão que faça diferença, seja útil, seja frutífero, que não estude a palavra de Deus. Uma das memórias mais fortes